Mas o que acontece? Antes da reforma litúrgica, que se seguiu ao Concílio Vaticano II, foi costume durante mais de um século, não é brincadeira, hein? Mais de um século, logo após a Santa Missa, ou seja, acabava a missa, aí vinha uma série de orações ao pé do altar, conduzida pelo sacerdote, né? O teor dessas orações, bem como o motivo por que elas foram instituídas, mostram que desde meados do século XIX, a Igreja tem clara consciência de estar em um combate cada vez mais acirrado contra os poderes desse mundo. Nós estamos falando sobre isso até agora, sobre essa questão do bem e do mal, dessa batalha espiritual. E a Igreja sempre teve consciência disso, sempre teve. Se hoje em dia existem paróquias onde os padres não falam mais do pecado, não falam mais do inferno, não falam mais do purgatório, não falam mais das batalhas espirituais, é porque, infelizmente, a gente sabe, principalmente aqui no Brasil e na América Latina, houve uma tomada pela teologia da libertação. Nós temos vários vídeos no canal, nós temos uma série de vídeos explicando o que é a teologia da libertação. Nós temos live com o nosso amigo Rogério, lá de Pindamonhangaba, falando, detalhando sobre a teologia da libertação. Você não pode deixar de saber, de aprender mais sobre isso, né? Teologia da libertação contaminou a igreja na América Latina e deixaram de falar desses temas tão importantes. Mas que existe uma batalha espiritual, isso existe. E, assim, essa série de orações ao pé do altar que o Raimon estava falando, que eram rezadas por mais de um século, né? Imagina, mais de 100 anos foi rezada pela igreja. Se acabava a Santa Missa, era rezada. Então, funciona da seguinte forma. De joelhos ao pé do altar, né? Exatamente. Funciona da seguinte forma. Você reza 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha e uma oração. Essa oração, ela fala assim, é muito bonita, né? A gente pode rezar aqui em português. Isso, bem pausadamente, né? Deus, nosso refúgio e fortaleza, atendei propício os clamores do vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e de todos os santos, ouvi, misericordioso e benigno, as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores e pela liberdade e exaltação da Santa Mãe Igreja, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Aí depois dessa oração, vinha a oração de São Miguel, que todos conhecem, mas que a gente vai também aqui detalhá-la daqui um pouquinho, tá? E aí vinha aquela jaculatória: Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. 3 vezes, né? E sempre bate no peito no tende piedade de nós, né? Geralmente o padre diz, né? Sacratíssimo Coração de Jesus, e a Assembleia responde: tende piedade de nós, né? Corié Sacratíssimo Miserere Nobis, né? E aí, depois disso, né? A gente reza debaixo de vossa proteção, Subtum Presidium, né? Isso mesmo. A oração à Virgem Maria. E é interessante porque aqui na administração apostólica pessoal, São João Maria Vianney, que mantém a tradição de celebrar a missa na forma antiga do rito romano, muitas vezes, né, não são todas as missas, mas muitas vezes o padre puxa e reza essa série de orações ali ao pé do altar, junto com todo o povo. Antes, né, o padre terminou a missa, rezou o último evangelho, antes de se retirar, o padre reza, ele puxa e reza essas orações. Exatamente essa oração de 13, né? Mas não são todas as vezes. Então, nós aqui, né, da família Raimon, a Carol, eu, o Raimon e o Miguel, nós rezamos toda a missa, nós rezamos depois da Santa Missa essas orações. 3 Ave-Marias, Salve Rainha, a oração própria, né, o Oremos, e a oração de São Miguel Arcanjo, e no final... A jaculatória. Jaculatória, do Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. E o né? Debaixo de vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. E nós rezamos em latim, né? Exato. Nós rezamos em latim, porque aqui é a missa tradicional, né, em latim, então a gente reza em latim. Às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade. Eu acho que tem quando é para rezar também no canal, né, meu bem? Não tem essas orações? Tem, as orações ao pé do altar nós gravamos aqui. Também está no canal. Depois dá para dar uma procurada lá. Isso tá mesmo. Então, o Papa Leão XIII, depois de ter visto sobre a cidade de Roma, tá, uma visão que ele teve, uma horda de espíritos malignos. Então, ele viu uma horda, gente. São, assim, centenas de milhares de demônios,
sobre a cidade de Roma, ele escreveu não uma, mas 2 orações ao arcanjo São Miguel. A primeira é aquela que todos nós conhecemos e recitamos. E a segunda, bem mais extensa, fazia parte de um exorcismo contra Satanás e seus anjos, que os bispos e padres autorizados deveriam rezar com toda a frequência possível. Então, a primeira oração escrita por Leão XIII, ela tem pelo menos 2 versões em português. Você viu? No começo da live, a gente rezou ela em latim. Sancti Michele Arcangeli defende-nos in prelio, né? Mas em português, tem 2 versões. Mas por que 2 versões? São traduções livres. Traduções livres. Do latim. O original As 2 orações são aceitas. Não tem, eu rezo a certa, você reza a errada. Fica aquela coisa. Não, as 2 são aceitas. Tá? Da mesma forma que, por exemplo, o Pai Nosso tem uma forma de você rezar: perdoai as nossas dívidas ou perdoai-nos as nossas ofensas. Né? Aqui o credo apostólico, que a gente reza aqui na diminuição apostólica, é um pouco diferente do credo apostólico que se reza na Missa Nova. São 2 versões, mas você vai ver que diz a mesma coisa. Tá? Então, uma versão em português, que foi a primeira que eu conheci, é aquela que diz assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.